exemplo são os catalisadores biológicos, que nós chamamos, né? Que ocorrem e que participam das reações dentro dos seres vivos, né? Fundamentais para a vida. Esses catalisadores biológicos são as enzimas, que vocês já ouviram falar. Então, as enzimas são o quê? Proteínas que têm a função de acelerar reações químicas. Quantas enzimas a gente tem no corpo? Milhões, né? Milhares ou milhões. Quantas reações acontecem no nosso corpo, né? Na mesma proporção. Então, aqui nesse slide é um exemplo. Aqui eu vou até ler o que está aqui entre aspas, que é muito interessante, né? E vou citar um exemplo específico. Que todo ser vivo tem milhares de enzimas acelerando reações. Assim, as transformações químicas nos seres vivos ocorrem em escala de tempo compatível com a vida. Ou seja, sem enzima, nem vida tem. Porque as reações ocorreriam. O exemplo que eu vou dar para vocês, uma reação, por exemplo, que é para formar determinadas partes do DNA, ocorreria, demoraria 78 milhões de anos para acontecer. E a presença de uma enzima específica, que tem esse nome estranho aqui, que não vem ao caso no momento, a presença dela faz com que essa reação ocorra em 25 milissegundos. Então, olha só o quanto que acelerou, né? Os catalisadores biológicos e as enzimas são os mais potentes. Inclusive há enzimas que são utilizadas para catalisar reações em indústria. Porque não tem nenhum outro catalisador químico, né, produzido em laboratório que seja tão eficiente quanto as enzimas. Elas realmente aceleram reações. E o que fala aqui, ó? Que transforma essas reações, essas transformações químicas, em tempo compatível com a vida. Por quê? Imagina uma reação para formar um DNA que demora 78 milhões de anos. A gente não vive isso, né? Agora, 25 milissegundos é compatível com a vida, porque a vida é algo dinâmico, né? A vida é isso, essa dinâmica. O segundo fator, então, que afeta a velocidade das reações é a temperatura, né? Eu já falei um pouquinho lá na primeira videoaula, citei alguns exemplos, e falei do porquê que a gente coloca os alimentos na geladeira. Tem tudo a ver com isso que a gente vai estar falando aqui, né? Por que você guarda um alimento na geladeira? Para que ele não estrague tão rapidamente. Então, na geladeira, a gente está diminuindo a velocidade, a gente está diminuindo a temperatura, né? A temperatura na geladeira é mais fria, é menor do que a temperatura externa. E com isso, a gente está desacelerando a degradação ou, em outras palavras, né, o apodrecimento daquele alimento. Então, eu estou desacelerando uma reação quando eu diminuo a temperatura. Então, aqui nesse slide, tem outros exemplos, né? O que acontece? O aumento da temperatura, a gente já aprendeu o que é o aumento da temperatura? O aumento da agitação das moléculas. Se as moléculas, imagina as moléculas de reagentes, estão mais agitadas, o que vai acontecer com as colisões entre eles? Vai aumentar, né? É mais provável que os reagentes colidam, se choquem, se eles estão numa velocidade maior, se eles estão mais agitados. Se eles estiverem mais parados, essas colisões já podem não ocorrer muito frequentemente, tá? Então, aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas e, consequentemente, aumenta as colisões e colisões efetivas entre os reagentes. Consequentemente, a velocidade das reações também aumenta com o aumento dessa temperatura. Então, o exemplo que eu dei da geladeira é o quê? Às vezes, como eu falei no caso das indústrias, né, para produzir algo, um material que é para vender, enfim, ou que tem alguma utilidade, a gente quer acelerar a reação para produzir aquele material. Mas, às vezes, o meu interesse é em desacelerar uma reação, que é o caso da validade dos produtos, né? Muitos produtos são embalados a vácuo. Por quê?
Porque a presença de oxigênio acelera reação de decomposição, né? Facilita a produção de micro-organismos e tudo mais. Outra coisa que a gente faz quando a gente quer conservar alimento é mantê-lo refrigerado ou até congelado, né? Diminuir a temperatura. Então, por último, é o efeito da concentração dos reagentes. Então, nesse caso aqui, pessoal, é diferente da presença de catalisador e da presença, e do aumento da temperatura, né, da variação da temperatura, aqui no efeito da concentração dos reagentes, a gente vai ter mais variáveis, né? A gente viu que o catalisador, quando está presente, acelera a reação. Temperatura, quando aumenta, acelera a reação. Agora, o efeito da concentração dos reagentes, a gente pode encontrar comportamentos e formas de influenciar a velocidade distintas, tá? Então, eu vou deixar isso aqui, essa parte do efeito da concentração dos reagentes, para a próxima videoaula.